E atenção, nós temos uma informação completamente urgente. O Marcos Duval, um dos mais importantes amigos do Marco Rubio, senador da República, que foi para os Estados Unidos levar ali uma pilha de documentos para poder denunciar o Alexandre de Moraes. Recentemente esteve agora nos Estados Unidos e passou a tomar ali medidas cautelares, né, para poder não fugir do Brasil sem ser condenado, sem ser julgado nenhum dos seus processos. Amigo do Marco Rubio, o senador da República que colocou o pé em cima da bancada ali do Senado Federal e mostrou, né, a vergonha para o mundo de um senador da República usando uma tornozeleira eletrônica, acaba de ter suas contas nas redes sociais e o seu salário, preste atenção, desbloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, Marcos Duval teve todas as suas redes sociais e também suas contas bancárias desbloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Isto é uma verdadeira bomba. Mostra que o ministro Alexandre de Moraes está recuando com o Marcos Duval, um de seus maiores inimigos. Preste atenção, porque a CNN Brasil entrou ao vivo, parou com toda a sua programação para poder anunciar isso. Eu vou colocar para você agora. E na sequência também eu quero colocar aqui uma informação gravíssima, né, do pastor Sandro Rocha, trazendo que o Nicolás Maduro está convocando integrantes do MST para ajudá-lo na ofensiva, numa possível briga ali, numa possível guerra, né, de uma possível invasão dos Estados Unidos em território venezuelano por terra. Está convocando o MST para ajudá-lo. O Nicolás Maduro está levando ao pé da letra aquilo que nós sempre colocamos aqui no canal, que o MST é uma organização criminosa miliciana, um tentáculo de guerra do PT, e o Nicolás Maduro está dizendo, preciso de vocês aqui para me ajudar. O Sandro Rocha está inclusive denunciando aqui. Enquanto você vai chegando, dê o seu like, ele é muito importante. Inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Inscreva-se no meu canal Backup, o canal Paraguai Agora, ao qual o link está aqui na descrição desse vídeo. Afinal de contas, eu estou morando aqui na capital paraguaia, em Assunção, uma cidade e um país verdadeiramente libertário, de direita, conservador, aonde aqui eu estou vendo a diferença de um país que verdadeiramente não é governado pela esquerda, que tem um presidente que acaba de assinar pactos importantíssimos com os Estados Unidos, e vendo quanto o Paraguai tem avançado em sua economia, diferentemente do Brasil. Preste atenção nessa informação. Maduro pede brigada de 1.000 homens e mulheres do Brasil ao MST. Irmão, você acha que o MST ele deveria mandar os seus homens e mulheres? Maduro pede brigada de 1.000 homens e mulheres do Brasil ao MST. Irmão, você acha que o MST ele deveria mandar os seus homens e mulheres para a Venezuela enfrentar os Estados Unidos? Quem concorda comigo, levanta a mão e fala sim! Dá um like aí, se você concorda. Eu acho que ele devia mandar sim, né? Aliás, toda a diretoria do MST deveria ir. O Stedley, seu chefe, você tem que ir primeiro, irmão. O Stedley tinha que ir primeiro. O Zé Rainha, mas tá preso, né? Devia ir todos esses caras aí. Eu acho que devia ir sim. Entendeu? Quem concorda com o pastor aí, dá um sim aí. Que o MST devia escutar o Maduro e pegar todo mundo e mandar pra Venezuela para defender o Maduro contra os mariners americanos. Parece que tem só 6.500 soldados americanos lá. Só 6.500, não é muito. Né? Se vocês mandar uns 15 mil, acho que dá pra vocês encarar.
O que você acha mandar uns 15 mil homens do MST, né, lá pra Venezuela pra defender o Maduro? 15 mil já tava bom aí, né? Dava uma limpada no trecho, não é? Mandar uns dirigentes do PT também que amam o Maduro. Eu acho que podia mandar os caras lá, né, pra defender o Maduro. Tem razão, ô Maduro, você tem razão. Eu acho que devia ir. Sim, eu sou a favor. E o povo todo aqui é Maduro. Você é a favor aí da turma do MST? Já pensou que bacana o MST batendo continência, a mando do Lula? Coloca todo mundo dentro de um ônibus, né? Enche o ônibus de pão com mortadela, né? Entope lá de foice e martelo e manda para Venezuela para poder defender o Maduro, né, nessa ofensiva norte-americana. É break news para vocês. Moraes determina desbloqueio de redes sociais e salário de Marcos Duval. Preste atenção nessa informação aí. Vamos lá. Desbloquear o salário do senador e também perfis nas redes sociais do senador Marcos Duval. A gente ressalta, portanto, que houve aquela viagem do senador aos Estados Unidos, né? E lá o entendimento, a princípio, do Supremo Tribunal Federal foi que houve ali uma não obediência ao Supremo Tribunal Federal, já que o senador viajou considerando um outro passaporte. No entanto, o senador retornou ao Brasil e essa postura pesou nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou puxar agora aqui para a nossa bancada para repercutir o assunto com o nosso Theo Cury, que trouxe a informação aqui. Theo Cury, o retorno do senador Marcos Duval ao Brasil, isso pesou também na decisão do ministro Alexandre de Moraes, sem contar também de uma certa conversa, né, que houve no Senado Federal para tentar amenizar a situação em relação ao senador, não é isso? Perfeito, Leandro. Esse ponto foi um dos pontos cruciais e que foi mencionado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes nessa decisão. Primeiro, o fato do senador Marcos Duval ter retornado ao Brasil. Ele que viajou para o exterior, viajou para os Estados Unidos com um passaporte que não havia sido apreendido pela Polícia Federal. A Polícia Federal apreendeu o passaporte normal dele, com o passaporte diplomático ele viajou para os Estados Unidos. A partir do momento da saída dele do país, as contas bancárias dele foram bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Além das contas, né, bloqueadas, ele também estava com seu salário bloqueado muito antes de viajar para os Estados Unidos, estava sendo tratado como um verdadeiro bicho. Eu não acredito que foi só um movimento do Senado Federal, mas eu também acredito que foi, sim, alguma fala do Marco Rubio, alguma sanção que estava por vir para cima do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, o próprio ministro Barroso, deve ter pressionado o Alexandre de Moraes para desbloquear, gente, o salário e as redes sociais do Marco Duval que estavam bloqueados. Não é só questão de conta bancária, não. Eu conto para você e trago para você essa análise, inclusive da bancada da CNN, que está todo mundo com uma cara de tacho ali, e eu vou mostrar para você logo após esses 60 segundos. Segura aí. Esse é o projeto Profissão Digital. Esse é o projeto Profissão Digital, ou aplicativo oculto. Nós estamos anunciando aqui há muitos anos. Você gostaria de ter definitivamente sua liberdade financeira resolvida. De que forma, Rodrigo? Trabalhando. Gente, não dá para depender de governo, não dá para ficar dependendo, lamentavelmente, desse governo corrupto que governa o nosso país. A hora de você dar um rumo para a sua vida financeira é agora. Tanto para você como você dá de presente para os seus filhos e para os seus netos esta resposta da sua independência financeira, fazendo entre 950 a R$2.000 por dia. Rodrigo, é possível? Aqui estou, ao fundo uma piscina de hotel, nesse momento, né, tomando aqui um sol, estou trabalhando. Eu não estou de folga hoje não, eu estou trabalhando, mas qual é a beleza da minha profissão? Apenas com um celular nas mãos, de qualquer lugar do mundo, de qualquer ambiente, eu consigo cuidar da minha família. Repito, fazendo uma renda entre 950 a R$2.000 por dia, trabalhando nesse projeto que eu anuncio aqui há muito tempo. Se você quer conhecer um pouco mais,
Se você ainda não teve o privilégio de conhecer um pouco mais sobre esse projeto, eu te convido a clicar aqui, no link da descrição ou no primeiro comentário fixado aqui desse canal. E muito boa sorte para você. Gente, Moraes determinando então não só apenas o desbloqueio das contas bancárias, mas também o desbloqueio do salário do senador Marcos do Val e suas redes sociais. O Marcos do Val, que já estava fazendo um regaço em cima da ditadura da toga do Alexandre de Moraes sem redes sociais. Você imagina agora, ele que estava inclusive passando necessidade porque estava com o seu salário bloqueado há muito tempo. Informações estão dando conta de que o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte Brasileira determinou, portanto, hoje o desbloqueio das redes sociais e do salário do Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo. E essa decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, que mantém a proibição de Marcos do Val de sair do país e os seus passaportes continuam, portanto, apreendidos, e a CNN não citou sobre a arbitrariedade de um senador da República, por exemplo, estar usando tornozeleiras eletrônicas. E a CNN Brasil trouxe essa matéria, todo mundo com cara de tacho. Daqui a pouco eu vou trazer o Eduardo Bolsonaro desmentindo a Globo em um vídeo bombástico que ele publicou agora há pouco. Vamos lá. Ele retornou ao Brasil. A partir do momento que ele retornou ao Brasil, houve toda uma negociação política, uma conversa, uma costura política no Senado Federal para achar uma alternativa, uma solução, uma saída para a situação jurídica do senador Marcos do Val, e ele saiu em licença. O fato de ele ter saído em licença, estar com o passaporte apreendido e ter retornado ao Brasil, esse combo fez com que o ministro Alexandre de Moraes tomasse a decisão que acaba de tomar. Então, com isso, o ministro determina o desbloqueio do salário do senador Marcos do Val, esse que aparece na tela aqui ao nosso lado, e também o desbloqueio dos perfis dele nas redes sociais, na internet, porque havia o bloqueio do Facebook, do Instagram, do Getter, do LinkedIn, do TikTok, do Telegram, do Twitter e do YouTube, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, nessa decisão, e aí eu vou sintetizar ela na página 4, o ministro diz o seguinte: verifica-se a possibilidade da revogação de várias das medidas cautelares impostas, considerado o retorno de Marcos Ribeiro do Val ao território nacional, a apreensão de seus passaportes e seu afastamento do exercício do mandato de senador da República, bem como as declarações de respeito ao Estado Democrático de Direito. Da onde que veio essa declaração, só para vocês entenderem? A presidência do Senado. E aí esse é um ponto importante. O ministro Alexandre de Moraes, no final das contas, atende a um pedido da presidência do Senado Federal, atende a um pedido feito por Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso. Ele próprio diz na decisão na página 3 que a presidência do Senado encaminhou um pedido de reconsideração das medidas cautelares alternativas à prisão em relação ao senador Marcos do Val, em virtude de fato novo e superveniente consistente no pedido de licença temporária do cargo de senador da República, e anexou ainda laudo médico que comprova a necessidade de afastamento para tratamento de saúde. Depois disso, houve um encaminhamento de um texto em que ele diz externar respeito ao Estado Democrático de Direito e às instituições brasileiras de todos os poderes da República, dizendo que acredita e sempre acreditou na Constituição e que a Constituição deve ser o norte que orienta a atuação dos homens públicos. Desbloqueio das contas, desbloqueio dos perfis das redes sociais, desbloqueio do salário de senador que havia sido congelado por determinação do ministro Alexandre. Muito bem, nós estamos ao vivo e é muito importante que você dê o seu like, comenta, compartilha, que você... As medidas cautelares de proibição de se ausentar do país e a apreensão dos passaportes ficam mantidas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele seguirá sem poder deixar o país, eventualmente somente com autorização da Justiça e com os passaportes apreendidos.
o acesso às contas bancárias, ao salário dele que era pago de senador da República. Mesmo agora em licença, vai continuar, vai conseguir ter acesso a esse salário e continuar a utilizar as redes sociais, o que atende a um pedido feito pela presidência do Senado Federal, depois de uma articulação política, como bem lembrado pelo Leandro. Ju, qual o ponto que você destaca aí? Eu destaco também... O que não faz uma lei Magnitsky, né, meu amigo? Moraes manda liberar, então, o salário do Marco Duval, esse que está na sua tela, e retira tornozeleira eletrônica do parlamentar. A CNN Brasil, ela entrou com seu break news dando a notícia picada, como que se não acreditasse que o ministro Alexandre de Moraes recuou em relação ao Marcos Duval. Repito para você, senador Marcos Duval não está mais utilizando tornozeleira eletrônica. Marcos Duval não está mais com suas redes sociais bloqueadas. E Marcos Duval não tem mais a sua conta bancária bloqueada. Efeito lei Magnitsky, isso vale o seu like. Então dê o seu like, ele é muito importante. Comenta e compartilha. E eu fico muito feliz aqui pelo Marcos Duval. Segundo a CNN Brasil, o ministro Alexandre de Moraes atendeu, então, gente, um pedido do Davi Alcolumbre, que de fato respondeu ao senador Girão que faria isso, né? Então tá aí, ó, o ministro da Suprema Corte Brasileira determinou, portanto, hoje a retirada da tornozeleira eletrônica, a liberação do salário do senador da República, Marcos Duval, do Podemos. Na decisão, o ministro também manda desbloquear as suas redes sociais, chave Pix, cartão de crédito e débito do senador. No entanto, mantém a proibição de Marcos Duval sair do Brasil com a apreensão de seus passaportes. As alterações nas medidas cautelares foram reconsideradas pelo ministro após um pedido da presidência do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Segundo manifestação, as cautelares estariam dando incapacidade temporária para ele exercer, inclusive, o seu mandato. Meu Deus do céu! Olha aí, gente. Isso daqui, eu vou falar uma coisa, hein? Pega a política brasileira de surpresa, porque o ministro Alexandre de Moraes não é reconhecido de maneira nenhuma por ser um camarada que recua nas suas decisões, deixou toda a esquerdolândia de cabelo em pé. O Marcos Duval, que é um cara extremamente aguerrido, combativo contra o sistema, então tá aí, ó. Marcos Duval, que não tinha acesso às redes sociais, né? Ele que estava praticamente passando necessidades por não receber salário. E o pior, né? Você imagina? É a mesma coisa de você tirar do camarada a mina d'água. Ó, você joga o cara numa ilha para morrer de sede. É o que o Alexandre de Moraes estava fazendo com ele, gente. É um absurdo. Você joga o cara numa ilha cercado de mar, que é água salgada, você não pode beber água salgada. Aí, nessa ilha tem uma mina d'água, aí você proíbe ele de se aproximar da mina d'água, né? Tira dele o copo, né, que ele poderia tomar água, e você proíbe qualquer pessoa de ajudar ele a beber água, né? Ou seja, é para matar de sede, é praticamente isso, né, que estava acontecendo com o Marcos Duval. Então, que bom, graças a Deus, né, o Marcos Duval, que tem sido um baita de um combatente, patriota, né, que tem trabalhado forte aí contra esse regime ditatorial. E eu não acredito, eu acho que isso é uma desculpa, é só para ficar bonito, tanto que o Alexandre de Moraes escreve muito bonito ali na sua liminar, dizendo que respeita as instituições, que liberou o Marcos Duval a pedido do senador Davi Alcolumbre, né? Como que se o Davi Alcolumbre, quem vê, pensa que o Davi Alcolumbre tem forças aí para resolver questões do Brasil.
Eu acredito que ele está muito preocupado porque o Marcos Duval é muito próximo do Marco Rubio, que é o cara que é próximo ao presidente Donald Trump, é o camarada que está monitorando o Brasil, está monitorando a Venezuela, é o camarada que esteve aqui no Paraguai recentemente, assinando o tratado do Paraguai, do Serviço de Inteligência do Paraguai com o Serviço de Inteligência norte-americano. É o Marco Rubio que veio aqui para o Paraguai para poder ajustar a questão de uma instalação de uma base do Serviço Secreto norte-americano para poder treinar, inclusive, os soldados paraguaios nas fronteiras para combater o crime organizado. A base está aqui no Paraguai. Então, o Marco Rubio é um cara muito influente no governo, é muito amigo do senador Marcos Duval e que acompanhou todo esse sofrimento. Repito, Marcos Duval jogado numa ilha, proibido de beber água, proibido de ter acesso à fonte, à mina d'água, proibido de ter caneca e proibiu também qualquer pessoa de ter misericórdia de ajudar. Quando ele proíbe o Marcos Duval de ter conta no banco, congela seu salário e proíbe o cara de ter acesso à chave Pix, né, de receber a ajuda das pessoas, aquela coisa toda. Que coisa, hein? Que é a Lei Magnitsky, meu amigo? Eduardo Bolsonaro desmente as fake news da Rede Globo em um ponto a ponto. Vamos acompanhar. Se você está gostando, dá o seu like aqui, ele é muito importante, comenta e compartilha. Deixa eu liberar o áudio aqui de justiça, porque não tem nada. Meus amigos, o melhor remédio para mentira é a verdade. Não tem problema nenhum quando ficarem tentando inventar narrativas. O meu problema é só se eu não puder falar. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês, até porque eu sei que essa narrativa foi criada para que fosse feita uma cortina de fumaça e desviasse o foco daquilo que realmente interessa, que é a questão da Lei Magnitsky, Moraes violador de direitos humanos, e agora, né, nessa semana, tudo isso relativo ao sistema financeiro brasileiro. Eu vou deixar de lado Malafaia, Bolsonaro, Tarcísio, a Palá, troca de farpas, etc. Isso aí é menos importante ainda. Mas isso daqui que o Camarote está falando é desonesto. E eu vou comprovar para vocês como que isso daqui é mentiroso. Eu tenho que fazer esse vídeo porque isso aqui está se alastrando. Já estou vendo muito liberalzinho, Miriam Leitão, outros que estão se agarrando no headline, no título da matéria do Estadão, para tentar dizer que eu estou aqui só para privilegiar o meu pai, o que é uma mentira. E vamos dar uma olhada aqui então, ponto por ponto. 5 agora, ou seja, de julho passado, pouco antes da carta do Trump com as sanções ao governo brasileiro. Olha o que tem a ver pouco antes da carta das sanções ao governo brasileiro? Que diz a Polícia Federal, que ele envia mensagens ao... Primeiro de tudo, né? Vamos combinar? O papel hoje da Polícia Federal é ficar pegando o celular dos outros e vazando. Para isso que serve o poder do Estado nas mãos, diga-se de verdade, né? A Polícia Federal que está abaixo do Alexandre de Moraes, a Gestapo do Alexandre de Moraes. Então tratam isso tudo aqui com normalidade. Mas vamos lá. O pai, evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de... Ele está lendo, né, aqui o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal do Alexandre de Moraes está falando isso daqui, que foi a narrativa dada para o Estadão e que agora está sendo replicada pelo Camarote, pela Miriam Leitão e pelo pessoal da Globo. 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro. Impunidade não, né? De justiça, porque não tem nada que embase uma prisão de Jair Bolsonaro. Nem mesmo a delação do Cid. Tentaram, né? Prenderam Felipe Martins para forçar ele a inventar uma delação. Ele muito macho, muito homem, não falou. E aí, isso daí vocês tratam com naturalidade. O cara ficou preso 6 meses, começou na solitária, ficou não sei quantos dias sem ver a luz do sol e etc. Para vocês isso daí tá normal. Caramba, desmentiu a Globo, né? E esse tem sido aí o jornalismo militante, não é novidade para ninguém, mas eu trouxe para você que isso aí vai mudar, viu? Essa questão da Globo vai mudar. O pessoal tá muito convicto de que a Globo ela vai recuar, porque há uma suspeita de que o próprio Marco Rubio
o monitoramento da Embaixada Americana no Brasil, uma suspeita, tá? Está monitorando a Globo e há uma recomendação do governo norte-americano. Toda e qualquer pessoa, empresa, seja lá quem for, que decidir apoiar direta ou indiretamente as ações antidemocráticas que violam os direitos humanos do ministro Alexandre de Moraes sofrerão sanções da Lei Magnitsky, sejam pessoas, sejam empresas, sejam entidades, sejam partidos políticos, seja o presidente da República, seja quem for. E a Globo está no radar, está sendo mirada aí. Então, né, você tem que ficar esperto. Vamos lá, tem notícia, hein? Confirmaram ambos que virão a Washington durante o julgamento do Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, portanto, já no segundo dia de julgamento, o Eduardo e o Figueiredo devem chegar a Washington. Segundo o Figueiredo, foi um convite da administração Trump. E o Eduardo diz que eles vão, sim, abastecer a Casa Branca com informações sobre o desenrolar do julgamento. Mas eles se recusaram a me contar com quem que vão se encontrar, quem são as pessoas, onde estarão. O que a gente sabe é que é possível que ambos fiquem na cidade até o fim do julgamento, que está previsto aí para o dia 12. E há, de fato, uma grande tensão, Diego, porque tanto do lado dos bolsonaristas quanto do governo Lula, existe aí uma percepção de que é muito provável que vejamos novas ações dos Estados Unidos em relação ao Brasil, conforme vá ficando claro aí o placar em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro. E ele próprio, né, segundo os nossos colegas apuraram aí em Brasília, ele próprio acredita que vai ser condenado, né? Gente, isso daqui é uma notícia assustadora para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A Globo News também deu essa informação, o UOL está confirmando e agora com mais detalhes em uma notícia que chegou muito tímida para o povo brasileiro. A Casa Branca convidou então o Eduardo Bolsonaro, ou seja, os jornalistas e brasileiros que estão, né, exilados nos Estados Unidos para acompanhar o julgamento do presidente Bolsonaro de Washington. O que significa isso? É aquilo que eu já falei aqui no canal. Eles vão montar ali um gabinete, com certeza a equipe do Donald Trump vai acompanhar. Eu não sei dizer para você, porque isso não foi confirmado, se o Donald Trump estará nos Estados Unidos e em Washington acompanhando esse julgamento da Casa Branca, mas há uma promessa, que a Lei Magnitsky será aplicada em ministros do Supremo Tribunal Federal em tempo real, conforme estiverem votando a condenação do presidente Bolsonaro. Por exemplo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a maioria deles já perderam o visto, não é verdade? Com exceção do Luiz Fux, do Mendonça, né? E do outro lá, que eu nunca lembro o nome dele, o Nunes, né? Nunes Marques lá, que nem aparece. Quase que nunca aparece em nada. Eu não sei nem como é que é a voz do ministro Nunes Marques, não sei nem como é que é a voz dele, porque ele nunca faz nada. Mas esses tiveram seus vistos preservados. Nunes Marques, André Mendonça e ministro Luiz Fux. Visto. Os demais, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares perderam o visto. Barroso, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Companhia Limitada, Gilmar Mendes, todos perderam visto americano. Isso é uma coisa. Lei Magnitsky, que é a lei que faz com que o camarada nunca mais possa ter conta no banco. Tá certo? Nenhum banco. Somente o Alexandre de Moraes. Condenado pelo crime da Magnitsky, que é a violação dos direitos humanos. Somente o Alexandre de Moraes. No dia do julgamento do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Ludmila Grilo, enfim, toda essa turma aí, vão assistir o julgamento diretamente da Casa Branca de Washington com uma equipe dos Estados Unidos. E aí promete, diz que o Marco Rubio prometeu que
à medida com que o julgamento estiver acontecendo e que os votos for sendo emitidos, né, o voto ali para a condenação do presidente Bolsonaro. Por exemplo, Flávio Dino, eu voto pela condenação, blá, 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 eu voto pela condenação do presidente Bolsonaro. Magnitsky sai ao vivo, publicado. A ministra Carmen Lúcia, eu também voto pela condenação do Bolsonaro, sancionada. Ou seja, eu não sei como é que vai ser, gente. Depois dessa matéria aqui, ó, do Alexandre de Moraes ter voltado atrás, em mandar tirar a tornozeleira do Marcos Duval, em mandar desbloquear o salário dele, né, para que ele possa receber o salário, as contas bancárias dele, as redes sociais dele, eu não sei o que está rolando nos bastidores, mas o clima está pesado ali nos bastidores do Planalto, né? Como bem lembrado pelo Leandro. Ju, qual o ponto que você destaca aí? Eu destaco também a página de número 5. Aí a gente não mostra essa página porque há um número de CPF do senador, mas ele destaca aqui, o ministro Alexandre de Moraes, a revogação de vários pontos, né? Do salário, como o Theo Cury, a gente já falou aqui, de todas as verbas de gabinete, né? O governo também, verba de gabinete, pagamento de funcionário, quaisquer bens ativos, contas bancárias, investimentos ativos por meio de ofício ao Banco Central do Brasil. Também ele cita para revogar todas as chaves, né, o bloqueio, no caso, de todas as chaves PIX do senador, todos os cartões de débito, de crédito por meio de ofício, e ele ainda pede para comunicar ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também às instituições financeiras que devem informar de imediato ao Supremo Tribunal Federal. Leandro, vou trazer um ponto importante aqui. Revoga ainda a necessidade do uso de tornozeleira eletrônica pelo senador, né? Então, há um pedido imediato para que a Secretaria, né, de Assuntos Penitenciários providencie, então, a retirada da tornozeleira eletrônica. Por que eu chamo a atenção para isso? A gente trouxe uma apuração nessa semana sobre a PEC da blindagem, ou a PEC das prerrogativas, e tinha ali, entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e a oposição, a intenção de colocar de forma muito explícita nessa proposta uma tentativa ali de alguma forma, limitar o uso de tornozeleira eletrônica para parlamentares investigados. E aí a gente trouxe que nesse momento ali no Congresso Nacional, do quadro de senadores e deputados, Marcos Duval é o único que está utilizando esse equipamento, né? Então, tem ali uma reclamação de constrangimento e também, por parte da oposição, uma reclamação de que o Supremo Tribunal Federal está, de alguma forma, exagerando em relação ao monitoramento de parlamentares. Isso eu tenho certeza que não pode ser, claro, o trabalho do Eduardo Girão, principalmente o Girão foi muito importante nessa ofensiva, nessa defesa em favor do nosso querido Marcos Duval, né? Mas não foi só isso, gente. Eu tenho certeza que isso também é efeito, né, na minha opinião, isso é efeito, tem o efeito do Marco Rubio, que é o camarada, né, que é um amigo pessoal do senador Marcos Duval e que sim, recebeu muitos documentos e segundo o próprio Marcos Duval, ele se considera, ele fala isso sem medo, viu gente? Ele se considera uma peça-chave na lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma outra informação extremamente importante, né, que toda a imprensa está repercutindo, é aquela palhaçada de colocar um policial dentro da casa do presidente Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a polícia dentro da casa do presidente Bolsonaro. E quem é que foi o camarada que se manifestou contra esse pedido imbecil da Polícia Federal? O PGR do Lula, o Gonet. Paulo Gonet disse que não há necessidade de se aplicar, entre aspas, soluções mais gravosas do que a prisão domiciliar. Tudo por quê, gente? Tudo porque o Gonet vai ser sabatinado novamente pela Câmara Federal, pelo Senado Federal,
porque ele foi reconduzido ao cargo de PGR. Ele vai precisar passar por uma sabatina mais uma vez, e eu duvido muito que o Paulo Gonet, com a direita unida como ela está, o Centrão de olho nas eleições de 2026, como está percebendo a temperatura nas ruas, eu duvido que o Paulo Gonet seja reconduzido, apesar da indicação do presidente Lula. Então o Paulo Gonet está um pouquinho mais brando, né? Engraçado que ele está mais bonzinho agora, né? Por quê? Porque isso vai valer o seu cargo de recondução à Procuradoria-Geral pelo presidente Calango. Sim ou não? Olha, dá o seu like, ele é muito importante, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, comenta e compartilha, que a sua participação aqui é extremamente importante.